Então considere isso. As pessoas começaram a fazer ranhuras nas laterais das moedas dos séculos passados para combater falsificações. Antigamente, os falsários cortavam as bordas lisas e usavam metal para fazer novas moedas. Mas com as ranhuras, ficou impossível esconder o corte. Estes pequenos cilindros nos cabos dos carregadores são chamados de ferritas ou núcleos de ferrite. Eles são óxido de ferro magnético que ajuda a evitar interferência eletromagnética. Em outras palavras, protegem seu dispositivo contra falhas. Todos sabemos sobre estes pequenos bolsos nos jeans, onde as pessoas costumavam guardar seus relógios de bolso. Mas e estes pequenos botões de metal? Eles ajudam a manter o tecido unido e são costurados, onde o jeans pode rasgar durante o movimento ou esforço. Os pequenos orifícios em algumas mochilas foram projetados para amarrar equipamentos extras a elas. Assim, você pode passar cordas por eles e amarrar os tênis, se não quiser guardá-los dentro da mochila ou levá-los nas mãos. Este pequeno ponto ao lado da câmera do seu iPhone é um microfone. Ele ajuda a obter uma melhor qualidade de som ao gravar um vídeo. O recurso Spotlight no seu Mac pode ser usado não apenas para a pesquisa rápida de arquivos e aplicativos, como também como calculadora. Basta digitar o problema matemático que você precisa resolver. O Spotlight também usa dados de dicionários internos. Digite qualquer palavra na barra de pesquisa e você poderá obter informações sobre ela. Você acabou de comprar uma nova garrafa de óleo, está abrindo a tampa e vendo este pequeno remendo, que pode arrancar puxando o lacre. Tire-o, mas não jogue no lixo. Coloque-o de volta de cabeça para baixo para controlar o fluxo do óleo pressionando o dedo contra ele. As pequenas saliências nas teclas F e J do teclado ajudam seus dedos a navegar durante a digitação. Quando os indicadores estão nessas saliências, você sabe exatamente onde estão as outras letras. As cerdas nas laterais das escadas rolantes não são para polir seus sapatos, mas para sua segurança. Essas coisinhas de nylon evitam que seus cadarços e roupas entrem nas engrenagens do equipamento. Não, isso não seria nada bom. A maioria das maçanetas das portas é feita de latão. Este tipo de metal é bom para combater micróbios, que não se multiplicam tanto nesse tipo de superfície. Os banheiros públicos não parecem muito privados por um motivo. Grandes aberturas na parte inferior foram criadas para fazer você querer sair de lá o mais rápido possível. Graças a este design, quase não há filas. Você pode usar a tampa de plástico dos copos de refrigerante como porta-copos. Ela tem a forma perfeita para segurar a bebida e evitar que a superfície de mesa fique molhada. Não vire a tampa de cabeça para baixo. Basta colocá-la na mesa da mesma forma que estava no copo. Se você estiver preso em um carro durante um acidente e não puder abrir as portas, pode usar barras de encosto de cabeça removível para quebrar o vidro e sair. Sabe aqueles pequenos discos de plástico dentro das tampinhas das garrafas? Essas coisinhas ajudam a preservar o vácuo dentro delas, mantêm o refrigerante gasificado. Você provavelmente já viu alimentos serem aquecidos no micro-ondas pelo menos uma vez na vida. Emocionante, eu sei. Mas por que os fabricantes deixam as portas tão escuras? Este filme preto é necessário para bloquear campos eletromagnéticos. Estes pequenos pontos nos cadeados, próximos ao buraco da fechadura, são projetados para eliminar a umidade se a água entrar. Além disso, se a trava ficar presa ou começar a enferrujar, você pode colocar óleo nela através desse orifício para corrigir o problema. A bola de golfe é coberta de pequenos furos para ter uma boa aerodinâmica. Eles são chamados de alvéolos, e o design ajuda a bola a voar mais longe e uniformemente. Algumas canecas têm uma pequena ranhura na parte externa do fundo. Isso ajuda a água a sair e evita que se acumule quando a xícara estiver na máquina de lavar louça. Os óculos de sol foram inventados não para proteger os olhos da exposição solar. Eles eram usados durante as expedições ao Ártico. Uma enorme quantidade de neve pode cegar uma pessoa, assim como um flash brilhante. Para proteger os olhos, foi então criado esse tipo de óculos. Você pode usar suas camisetas não apenas para se vestir, mas também como camada protetora para sua bagagem. Basta colocá-las na sua mala como capa e não perca tempo embrulhando-a em plástico. Aquele botão na parte de trás da gola de uma camisa está lá para manter a gravata sob o colarinho. Sim, as pessoas não usam mais dessa forma porque todas as gravatas são mais finas agora. Mas o botão ainda está lá como uma função decorativa. E aqui está o propósito inicial de uma gravata. Ela foi criada na Europa no século XVII para ajustar o colarinho. Desta forma, as pessoas protegiam seus pescoços de um vento forte. Assim, se acostumaram com essa parte da vestimenta e fizeram dela um acessório indispensável para reuniões reais. Os pompons macios sobre os gorros foram inventados há vários séculos. Os marinheiros os usavam para evitar bater a cabeça contra tetos e bordas baixas dos navios. A maioria dos cabides é feita de madeira de cedro, pois esse material contém muitos óleos naturais que repelem as traças, que por sua vez adoram comer roupas. As lâmpadas são esféricas porque, tal forma, permite que a luz seja distribuída uniformemente. Além disso, são mais baratas e fáceis de produzir. Já encontrou estes pedaços de tecido em roupas novas? Eles não são apenas remendos, mas também itens extras para usar antes da lavagem. Você pode colocar na máquina de lavar e ver o que acontece. Se ficar tudo bem, é seguro colocar a roupa nova na máquina com segurança. Seu ventilador de teto tem dois modos de operação, inverno e verão. Basta encontrar o interruptor dele. Empurre-o para cima para ativar o modo de inverno e para baixo o de verão. Neste, o aparelho sopra o ar para baixo, fazendo o contrário na posição inverno. A maioria das pessoas tem este desentupidor redondo no banheiro. Nos filmes, o utilizam para eliminar o entupimento no vaso sanitário, mas na verdade, ele serve para acabar com bloqueios na pia. Para o vaso, é necessário usar outro dispositivo especial. O espaço extra sob o forno não serve para guardar panelas e potes. Você pode colocar alguns pratos prontos lá. O calor do fogão manterá tudo quente. Isso é útil se você estiver esperando amigos atrasados para o jantar. Você está tirando um pacote de pipoca do micro-ondas após o preparo. Está vendo o buraquinho na parte de cima do saco? Basta usá-lo para se livrar dos pequenos grãos não estourados. Agite o pacote sobre um prato e todos os grãos cairão pelo buraco. Quase todas as pessoas usam o travesseiro de viagem incorretamente. Normalmente colocam as duas pontas para frente e deitam de cabeça para trás. Tente virar o travesseiro para o outro lado. O arco deve estar sob o queixo e as duas extremidades direcionadas para trás. Deite a cabeça para frente e seu pescoço ficará muito mais confortável nessa posição. E você vai tirar uma boa soneca. Os ímãs foram feitos em forma de ferradura para aumentar seu poder magnético. A parte azul indica o polo sul e a vermelha o norte. Os dois polos funcionam simultaneamente e aumentam a atração. Graças ao design aerodinâmico perfeito, a maioria dos aviões pode voar longas distâncias mesmo sem motor.
Em 1268, Roger Bacon fez a primeira menção escrita sobre o uso de lentes telescópicas para fins ópticos. As lentes de aumento colocadas em armações eram populares para a leitura, tanto na Europa quanto na China naquela época. Então, ainda é um mistério se o Ocidente pegou isso do Oriente ou vice-versa. Se você se encontrar no meio do mar sem comida, pode tentar pescar. E quem sabe, usar qualquer coisa como isca. Seu telefone, relógio, chaves e até os cadarços como linha de pesca. Amarre a isca e jogue na água. E boa sorte pegando o peixe que engoliu seu celular. Vai ser uma maravilha. Você pode virar o anel na tampa das latas de refrigerante e usá-lo para segurar o canudo no lugar. A metade azul da borracha não foi originalmente criada para apagar tinta. Inicialmente, ela apagava escritos e desenhos em papel mais grosso. A parte vermelha não permitia fazer isso sem deixar marcas, mas a azul realizava essa tarefa perfeitamente. A maioria de nós retira os bilhetes adesivos incorretamente. Tente fazer isso não de baixo para cima, mas pela lateral, ao longo da linha com cola. O papel vai grudar na parede por mais tempo dessa maneira. Você já se perguntou para que servem estes 2 furos no palito de pirulito? O tempo todo, você vai dizer. Bem, quando o palito é colocado na calda quente, o líquido flui para dentro. Isso cria uma fixação firme para o plástico. Você está experimentando uma calça jeans, um vestido ou uma jaqueta e está prestes a enfiar a mão no bolso quando percebe que não há bolso de verdade. Ele simplesmente não está lá. Mas por que alguém criaria bolsos nos quais você não pode colocar nada? Agora, seria um bom momento para pegar seu iPhone que foi do falso bolso pro chão. Bem, o motivo dos bolsos falsos é simples. Se uma peça de roupa tiver um corte ou formato específico, os bolsos podem estragá-la. Eles podem alterar a forma desse vestuário. A solução? Livrar-se de bolsos em áreas-chave. Além disso, os bolsos falsos são obviamente mais baratos e eles não ficam embolados. Curiosamente, essa prática remonta ao século XVII. Nessa época, os bolsos eram realmente removíveis. Pareciam pequenas bolsas. As mulheres, por exemplo, podiam movê-los de uma roupa para outra. Infelizmente, também era muito conveniente para batedores de carteira. Eles podiam pegar esse bolso e fugir com ele. As roupas se tornaram mais aerodinâmicas. Bolsos finos começaram a ser costurados diretamente nelas, em vez de bolsas acopláveis. Acreditava-se que isso tornava a forma da silhueta de uma pessoa mais atraente. Mas logo as saias mais justas entraram na moda e os bolsos sumiram. E as pessoas começaram a usar bolsas. Hoje em dia, a maioria dos bolsos é real, mas alguns deles ainda são falsos. Então como podemos ter certeza de que não transformaremos um bolso falso em um buraco pensando que é real? Em primeiro lugar, dê uma olhada na costura ao longo da borda do bolso. Se você vir um único fio solto, apenas corte um pedaço dele e comece a puxar com cuidado. Se o bolso for real, o fio sairá facilmente. Mas se sentir que a costura não se move, provavelmente você tem um bolso falso em suas mãos. Se for o caso, deixe como está. Agora, vamos passar para outros objetos do cotidiano que podem estar escondendo alguns segredos. Por exemplo, esses sulcos em alguns tipos de chips. Por um lado, eles ajudam na distribuição de especiarias e temperos. Todas aquelas substâncias que fazem suas batatinhas terem gosto de queijo são armazenadas principalmente dentro desses sulcos. Além disso, os sulcos tornam os chips mais crocantes. Os marca-textos são feitos com uma tinta fluorescente semi-transparente especial, que pode brilhar no escuro. Os tons de amarelo e verde claro são os mais populares porque não impedem que você veja o texto após a fotocópia em preto e branco. As fotocopiadoras percebem as marcas amarelas e verde claras como quase inexistentes e não as imprimem. Antigamente, o primeiro jeans tinha um problema. Trabalhadores e mineiros, que eram os primeiros usuários de jeans, usavam demais essa pobre peça de roupa. Como resultado, as costuras não resistiam ao estresse e rasgavam. Pequenos pinos de metal foram inventados para evitar que isso aconteça. A maioria dos zíperes metálicos tem um cadeado oculto. É por isso que você não deve deixar a alça do zíper para cima. Ao puxá-lo para baixo, ele trava automaticamente. Tudo graças a vários sulcos minúsculos escondidos embaixo da alça. Agora, vamos falar daquelas linhas horizontais em garrafas plásticas. Elas ajudam a segurar as garrafas. Algumas são produzidas com plástico macio. Sem as linhas, elas não manteriam sua forma. Em vez disso, torceriam facilmente ou até quebrariam. A espuma de banho não é apenas para diversão ou para dar um cheiro agradável. Ela também ajuda a regular a temperatura. As bolhas mantêm a água quente e você pode aproveitar o banho por mais tempo, com ou sem seu patinho de borracha. Já notou aquela camada de fluido transparente nas canetas de gel? É chamada de fluido de rolha. O gel dessas canetas contém partículas de pigmento dissolvidas em uma solução de polímero. O gel deve ser espesso o suficiente para manter as partículas de pigmento suspensas, mas também fino o suficiente para fluir no papel. A principal tarefa do fluido é ser uma barreira para evitar que o gel evapore ou vaze. Sem esse fluido transparente, sua caneta em gel não funcionaria. O fluido sempre fica em uma posição e não se dissolve com o gel, nem se move para trás ou flui para fora da caneta. Os orifícios na parte inferior dos fones de ouvido permitem que o ar circule pelos alto-falantes. Eles ajudam a aumentar as baixas frequências, tornando os graves mais profundos. A qualidade do som também fica muito melhor. Alguns recipientes de leite têm umas marcas nas laterais. Deve ter sido amassado básico na hora de estacionar. Tô brincando. Essas marcas servem a vários propósitos. Quando o leite estraga, esse processo geralmente causa acúmulo de alta pressão dentro do recipiente. Eita! É aí que essa marca é útil. Ela não deixa a jarra explodir. Além disso, se você decidir congelar o leite, ele se expandirá como qualquer outro líquido. E, novamente, esse acessório aparecerá e evitará que o recipiente quebre dentro do freezer. É algo bom. As janelas do avião têm bordas arredondadas, e essa é uma medida de segurança crucial, pois evita acidentes. Os pontos fracos geralmente estão situados nos cantos. Se as janelas do avião fossem quadradas ou retangulares, cada uma delas teria 4 pontos fracos em potencial. Sob pressão, entrariam em colapso. Se você olhar atentamente para as linhas de um bonde, verá que elas zigue-zagueiam para frente e para trás, em vez de ir em linha reta. O problema é que todos os bondes têm pantógrafos presos ao teto.
A parte superior do pantógrafo é gradualmente desgastada pelo fio e, eventualmente, precisa ser substituída. Para desgastá-la de maneira uniforme, o fio não é instalado estritamente ao longo do trajeto do bonde, mas em zigue-zague. À medida que o bonde se move, o pantógrafo desliza ao longo do fio e se desgasta uniformemente. Você deve ter se perguntado por que alguns recipientes de gasolina têm 2 orifícios com tampas, um maior e outro menor. Antes eu pensava que o buraquinho era usado para colocar alguma coisa em um recipiente menor, mas me enganei. Uma ocasião muito rara. Na verdade, você deve destampá-lo antes de despejar a gasolina pelo buraco maior, para evitar que ele espirre e derrame em suas roupas e no chão. A maioria das casas de botão e uma camisa são verticais, mas as de cima e às vezes as de baixo são horizontais. A razão é simples, esses 2 botões escapam com mais frequência do que outros. Felizmente, os produtores encontraram a solução que pode evitar que esses botões escorreguem. Casas horizontais. Que engenharia! Os botões tendem a escorregar menos dessas casas. Saquinhos de açúcar ou sal são mais fáceis de abrir do que muitas pessoas pensam. Não há necessidade de arrancar uma das pontas. O caminho certo é, na verdade, rasgá-los no meio. Alguns sapatos têm laços saindo na parte de trás. Seu principal objetivo é ajudá-lo a calçá-los com mais facilidade. Basta puxar o laço enquanto empurra o calcanhar para dentro do tênis, por exemplo. Você também pode usar esses laços para pendurar os sapatos em um gancho quando estiverem sujos ou quando quiser secá-los após a lavagem. Ou você pode passar os cadarços por ali se quiser amarrar pelo tornozelo. Quando você está a bordo do avião, pode ver um pequeno triângulo sobre o assento. Esses triângulos mostram à tripulação os melhores pontos para verificar os flaps pela janela. Se o seu calçado estiver muito escorregadio, basta pegar um pouco de lixa e esfregar no solado para dar melhor tração. Eles ficarão mais aderentes e você poderá usá-los na chuva. Se ficarem muito molhados, podem ficar grudentos. Se você fizer vários furos no fundo da lata de lixo, colocar e retirar os sacos de lixo, ficará muito mais fácil. Você não terá problemas com a sucção. Geralmente, você encontra silicone gel em bolsas, sapatos e muitas outras coisas. Esse gel absorve o excesso de umidade. Não o jogue fora. Toda vez que seus sapatos ficarem molhados, coloque alguns pacotes de silicone gel dentro deles. A garrafa térmica não foi inventada para manter o café quente. Ela foi feita por um cientista escocês que só queria um lugar seguro para manter seus produtos químicos em uma temperatura estável. Então ele pegou 2 garrafas, colocou a menor dentro da garrafa maior e aspirou o ar entre elas. Bem, de qualquer forma, obrigado pelo café quente. Você já se perguntou para que servem aqueles buracos extras em cima dos tênis de corrida? Eles são feitos para que você possa amarrá-los de várias maneiras diferentes. Isso é útil quando se quer compensar uma pisada ruim ou até mesmo um dedo do pé machucado. Além disso, você pode mudar o visual dos seus calçados e deixar da maneira que preferir. Muitas pessoas usam a sobrecapa do livro como marcador de página. Não tem problema nisso, ela protegerá seu livro dos cantos com páginas dobradas. Mas o objetivo principal da sobrecapa é proteger o livro de danos. Por exemplo, se você derramar suco ou deixar cair um pouco de comida no livro enquanto lê. A embalagem de tic-tac tem aquele pequeno compartimento na parte superior para que você possa servir apenas um tic-tac por vez. Mesmo que, sejamos honestos aqui, ninguém faça isso. A maioria de nós derrama um monte de cada vez, e depois dá um jeito de sacolejar de volta para dentro da embalagem os que caíram a mais. Aquelas saliências de borracha que você vê entre as bandas de rodagem do pneu estão lá para sua segurança. As bordas levantadas informam qual é a altura mínima das bandas de rodagem. Se as saliências e as bordas estiverem emparelhadas, é hora de você visitar a loja de pneus o mais rápido possível. Mas se as saliências estiverem bem abaixo do nível das bordas, você pode seguir rodando. E aquela grade preta na porta do micro-ondas? É algo chamado de escudo de Faraday, e ele serve para evitar que as micro-ondas saiam e transformem a sala inteira em uma gaiola de Faraday. Se elas escaparem, sua comida também não cozinhará adequadamente. Então esse escudo não está lá para deixar mais difícil de ver seu alimento enquanto cozinha, mas sim para manter a energia eletromagnética no seu interior. Que tal uma chave de fenda compatível com chave de boca? Cubra a chave de fenda com a ponta da chave de boca para aumentar o torque. É por isso que a cabeça da sua chave de fenda é projetada do jeito que é. Quando se tem ângulos estranhos, pode usar essa estratégia. Você provavelmente já ouviu aqueles mitos que o lado azul da borracha é para apagar caneta. Isso é falso. A sua finalidade é para apagar lápis, mas caso esteja escrevendo algo em um papel mais grosso. O lado azul também pode remover manchas que você vê depois de usar a borracha rosa. Você já se perguntou por que as laranjas nos supermercados vêm principalmente em sacos de malha vermelha? Isso é um truque para deixar essa fruta parecendo mais alaranjada e te incentivar a comprar. Uma dica extra: não jogue esse saco de malha fora. Amarre-o para que você possa ter um novo esfregão para limpar sua pia, utensílios de cozinha e pratos. Você pode ver que as bolas de golfe não têm uma forma perfeitamente redonda. A superfície delas é coberta com várias pequenas covinhas, algo que as bolas de golfe nem sempre tiveram. A certa altura, os golfistas experientes começaram a perceber que, com o tempo, as bolas mais velhas e com imperfeições, como cortes e saliências, podiam ir mais longe. Essas coisas criam uma turbulência no ar ao redor da bolinha, o que eventualmente reduz a resistência. Assim, os fabricantes começaram a produzir bolas com covinhas para que pudessem ir mais longe e mais rápido. Você deve ter notado que às vezes há sulcos nos palitos de dente. Isso é mais higiênico porque quando você o quebra, pode apoiar o palito nele e ele não tocará em nada. Outro recurso de segurança que você encontrará, desta vez no seu carro, é uma aba no espelho retrovisor. Com ela, você pode mudar a posição do espelho para não ter dificuldade se tiver um carro atrás de você com os faróis altos. Então, esta pequena aba ajuda você a controlar o brilho das luzes que vem de trás. Esse recurso surgiu na década de 1930, mas no início da década de 1970, tornou-se parte do equipamento padrão na maioria dos caminhões e carros. Já viu aquele pequeno orifício no iPhone bem ao lado da câmera traseira?
Aquilo é um microfone, e ele está lá para que o telefone possa gravar o som enquanto você gira a câmera. Alguns cabos têm um cilindro grosso na extremidade. Ele é chamado de núcleo de ferrite ou ferrita. É um óxido de ferro magnético que interrompe a interferência eletromagnética de alta frequência. Por exemplo, sabe aquele ruído estático irritante que acontece se aproximar muito o telefone de uma caixa de som? Isso interrompe sua ligação, e é por isso que cabos com cilindros grandes são muito úteis, pois evitam isso. Sabe por que quase todas as malas e mochilas têm 2 zíperes? É muito mais conveniente e fácil de abrir dessa maneira. Mas não apenas isso, você também pode prender esses 2 zíperes juntos para manter mais seguras as coisas no interior da mala. Você sabe por que os banheiros em locais públicos, como shoppings, têm aquele espaço grande na parte inferior da porta? Isso é principalmente para uma melhor circulação de ar. Esse tipo de porta também facilita a limpeza do sanitário e serve para verificar se está ocupado se você estiver na fila. Além disso, se você ficar preso lá e a fechadura estragar, ainda terá por onde escapar. Você pode simplesmente rastejar e sair por ali. Já viu aquela tampinha de plástico na extremidade dos estiletes? E eles também têm marcações, o que indica que você pode usá-los várias vezes, sempre com a extremidade da lâmina afiada. Você pode quebrar a lâmina com essa tampa plástica, aí então pode mover o controle deslizante e trazer a lâmina afiada para frente. Se você já parou um momento para examinar um carrinho de supermercado comum, especialmente aquela parte dobrável, provavelmente viu aqueles arcos de metal se projetando. Eles são feitos para proteger os itens que você leva no carrinho. Você pode usá-los para pendurar sacolas com itens macios que você não quer que sejam esmagados acidentalmente por produtos mais pesados, como pães, ou para coisas facilmente quebráveis, como ovos. Muitas xícaras vêm com um entalhe curvo na parte inferior. Quando for lavá-las, coloque-as inclinadas na máquina de lavar louça. Dessa forma, a água não vai se acumular e sua xícara favorita ficará completamente seca quando você a tirar da lava-louças. Se você é fã do McFlurry, provavelmente já viu que tem um buraco quadrado no cabo da colherzinha. Ele está ali para que se possa fixá-la na máquina especial que mistura o sorvete e suas coberturas favoritas. A máquina tem uma barra que desliza por esse cabo quadrado e depois mexe bem, e você recebe essa colher para que eles possam minimizar o desperdício durante o processo. Bem legal, né? Uma garrafa de leite normal tem uma cavidade do lado. Uns podem ver isso como uma decisão aleatória de design, mas essa cavidade tem várias finalidades. Uma delas é ficar maior se houver acúmulo de gás. Isso acontece quando o leite está estragado, então você nem precisa experimentá-lo para verificar. Além disso, o amassado está lá para que o frasco não estoure se você o deixar cair acidentalmente. A cavidade permite a expansão desse espaço quando acontece a pressão repentina resultante da queda do frasco. O fio dental, claro, ele é importante para a sua saúde bucal e é fácil saber o que você faz com ele. Mas o fio dental também é ótimo na cozinha, pois serve como um cortador de bolo bem preciso, muito melhor do que uma faca comum. A maioria das tesouras de cozinha tem uma abertura serrilhada bem no centro, onde as lâminas e os cabos se encontram. É algo que você pode usar para cortar ervas mais difíceis, como alecrim, tomilho ou cebolinha. Por causa dessa abertura, você não precisa tirar as folhas manualmente, mas despencá-las com um movimento. A maioria dos potes de iogurte de uma porção vem com aquela tampa de papel alumínio, e na maioria dos casos você pode usá-la como colher descartável. Basta retirá-la, e com algumas dobras simples você terá uma colher perfeita para o seu lanche.